Boa noite, boa noite. Vamos começar uma aulinha, na verdade um debate científico. Vamos começar um debate científico, eu, o professor Luiz Moreira, meu grande amigo, meu irmão da ciência eu chamo, meu irmão científico. Adoro ter conversas científicas com ele. Vou convidar o pessoal lá do meu Instagram também. Boa noite, Thalita, tudo bem? Que isso, Jonatas Abreu entrou? Será que é o Jonatas de Limeira? Oi, Mirica Super Fórmulas, Alexandra da Eficácia. Tudo bem, gente? Luiz Moreira, onde está você? Luiz. Estefânia mandou... Quer falar um oi aqui, Estefânia, pro pessoal? Boa noite, Diogo. Melatonina, o Diogo tá a milhão, é isso aí. Cláudia Aguiar, boa noite. Estefânia, é isso aí, gente. Vamos esperar o Luiz, nosso Luiz Moreira. O tema hoje é melatonina, hein? Vai ser bem interessante. A gente tá com... Na verdade, a gente vai debater sobre um estudo novo que acabou de ser publicado. Lidy de Carvalho, tudo bem? Magistral Fórmula, boa noite. Isa, professor Luiz Moreira, agora ele mandou aqui. Mariana Lemos, Campinas, boa noite, Mariana. Falou, sou sua fã. Obrigado, viu? Luiz, vamos lá. Ei, meu amigo. E aí, meu amigo, boa noite. Meu irmão da ciência. Meu parceiro. Luiz, vamos lá. Ó, Luiz, primeiro assim, é um prazer discutir ciência com você, você sabe disso, né? O pessoal não sabe, mas as melhores conversas científicas a gente tem com algumas pessoas, né? As minhas, você é uma das pessoas que eu gosto de, né, discutir. A gente fica lá viajando, né, na genômica, na metabolômica, na proteômica. É bem louca as nossas conversas, mas são muito produtivas. Ô, Tudo bem com Lucas, você? tudo bem. Primeiro que eu fico muito feliz, fico muito honrado. Você sabe que eu tenho uma admiração por você, né? E eu Sem acredito muito. rasgação, Luiz. Sem Não rasgação. quer rasgar nada, não. Presta atenção, Lucas. Já falei isso para você e eu acho que a gente se completa, né? Eu acredito. Hum, Foi pior do que você pensava. Luiz, vou ter que apagar a live agora. Vou ter que apagar a live. Vamos. Viu? E a Ana presente ainda, né? Demora. A Ana tá sentadinha ali, ó. Tá ouvindo tudo, viu? Ah, o pessoal falando, também quero ter um irmão na ciência. Pô, a gente tá aqui, conte com a gente, pessoal que tá falando aí. Ô Luiz, vamos lá, vamos direto ao assunto. O Vamos assunto nessa, é, né? o assunto é muito interessante. Ó, e outra coisa, vê se dá um pulinho na Consulfarma lá, me visitar. Eu tô muito sozinho lá, só tem eu, o Roger, a Rose e o Matheus do laboratório. Só, o resto tudo em home office. Dá um pulinho lá quando você puder. Eu preciso ir lá, você sabe fazer o quê, né? Desenvolver pirulito sem aquecimento, Isso. chiclete, Então, e aí nossos clientes de assessoria vão receber essas formulações, essas novidades do mercado, né? você sabe que foi graças a um insight que eu tive vendo você desenvolver que saiu o Soft Bars. Aí eu tava lembrando. Porque você lembra quando eu entrei no laboratório, aí eu vi você mexendo com aquela matéria-prima, eu falei, cara, isso que eu tava procurando para fazer as barras dermatológicas. E aí você falou, vai dar certo e tal. E demorou um pouquinho, consegui fazer. Mas eu terminei e você não terminou os suas Eu, balinhas lá, né? não, eu terminei o pirulito, né? O pirulito eu fiz, agora eu preciso fazer o chiclete. Ô, Ah, é Lucas, verdade. você sabe que quando eu estava na faculdade, eu tive um professor muito fera de genética, que ele falava assim, né? Ele falava que para ser um gênio, para ser uma pessoa inteligente, você não precisava criar algo que não existia, né? Como aconteceu, né? Você deixava esqueceu a placa de Petri,
foi descoberto um antibiótico, né? Então aí Uhum. ele falava assim, Luiz, a gente tem muita coisa no mundo e hoje para você ser uma pessoa que se destaca, que é inteligente, você precisa dar outras aplicações para aquilo que existe, que foi Uhum. exatamente o que você fez, né? Você É. pegou eu usando Não, uma não conta automação não. Não da conta não, é vida. segredo. Ô Luiz, vamos direto ao assunto. Vamos lá, já tem quase 100 pessoas aí acompanhando a gente. Quer dizer, o pessoal deve estar acompanhando, tem uns que estão só ouvindo, outros estão entrando e saindo. É aquele, né, aquela entre e sai, né, nas lives. Mas para o pessoal que está fixo aí, vamos direto ao que interessa. A gente achou um estudo muito interessante sobre uma publicação recente, né, Luiz, da melatonina e Covid-19. Aliás, o título é Covid-19, melatonina como um potencial tratamento adjuvante. Já vou mostrar aqui deixa eu mostrar aqui o estudo até para o pessoal ver. Quem quiser já acessar, é esse daqui, gente. Tá? Esse aqui. Bom, como todo início eu gosto de fazer, né? Eu já dei uma olhada, esse journal no qual foi publicado o estudo é um journal bacana, é o Life Science, ele tem um fator de impacto bom, não é razoável, né? 3,4, então não é um journal qualquer. E a gente vai falar, então, baseado nesse estudo. Então, se você está escutando a gente, se você está no celular, já abre o seu laptop, digita aí Life Science, o título você já viu, né? Que é, você digita Covid-19, PubMed, Melatonin as a Potential Adjuvant Treatment. E aqui você já pode acompanhar, porque a gente vai falar um pouco disso. Depois a gente vai sair um pouco desse estudo e falar um pouco sobre melatonina na pele. Então a gente dividiu, né, o Luiz vai falar um pouco sobre toda a parte interna. E, Luiz, manda bala. O que você achou? Qual foi a sua primeira impressão aqui desse trabalho? Na verdade, a primeira impressão daquilo que ele traz da melatonina, Lucas, para mim não é nada de novidade, né? Os Uhum, efeitos que ele apresenta da melatonina sobre a resposta inflamatória, atividade antioxidante, são coisas que nós já temos na ciência mesmo, né? Agora, o que eu acho, o respeito que eu tenho pela colocação ele faz uma correlação muito importante sobre a tempestade de citocinas ou a tempestade uhum. inflamatória que ocorre durante a infecção. E é algo muito desafiador, né, para o tratamento médico, porque nós não podemos utilizar muitos corticoides. O único corticosteroide utilizado é a metilprednisona, né? Então, quando nós falamos sobre a resposta inflamatória do COVID, e você faz uma correlação com algo que, vamos dizer assim, né, Lucas? Melatonina é produzida pelo nosso organismo. Claro que você vai usar ela, né, de maneira que ela não é produzida, mas é uma substância encontrada no seu corpo. E Tá. você sabe que eu gosto de estudar substâncias naturais, compostos naturais. Então, assim, essa correlação que ele faz, para mim, é interessante. Né? Enquanto nós estamos preocupados em procurar anti-inflamatórios que são eficazes, ele mostra que a melatonina pode ser eficaz nesse quadro. O autor começa descrevendo sobre, aliás, como todo estudo que eu estou lendo, você também, né, de Covid, todos os autores começam falando sobre, a introdução parece um Ctrl+C, Ctrl+V. Eles falam sobre o coronavírus, que ele ocorreu depois, o SARS, né, depois do MERS, e ele conta um pouco da história que aconteceu lá na China, a época que aconteceu, enfim, ele faz uma breve introdução, todos os autores estão meio que fazendo isso. Depois ele fala, já no segundo item que ele já começa a falar a correlação da patogênese do Covid e o uso racional da melatonina. Legal. E depois já vem uma coisa que eu adoro, né, quando o autor faz, que é isso aqui, ó. Quem não está vendo, quem está só ouvindo, foca na câmera agora. Olha que lindo isso. Né, Luiz? Exatamente. Então, aqui Perfeito, você perfeito. falou, né, dessa tempestade de citocinas inflamatórias, tem, além disso, a TNF-alfa, várias interleucinas, o VEGF, espécies reativas de oxigênio. Quer dar uma comentada aí, Luiz? E aqui ele mostra onde que a melatonina entra inibindo, né? Perfeito. Na verdade, aqui também, Lucas, tem um efeito muito interessante, porque durante o Covid nós temos um comprometimento dos alvéolos.
E principalmente, né, nós temos um líquido nos alvéolos que está relacionado a diminuir a tensão superficial da membrana alveolar, permitindo essa troca gasosa, a oxigenação. E isso está comprometido. E a melatonina, ela impede exatamente esse comprometimento dos alvéolos por controlar a resposta inflamatória. Além disso, ela também melhora o processo de recuperação desse pulmão e evita também as outras comorbidades, né, relacionadas aí à infecção do Covid-19 por controlar o processo inflamatório. E o estudo também mostra, Lucas, um efeito muito importante da melatonina sobre a resposta imunológica, né? Então, isso também eu acho bem interessante nesse trabalho, que é mostrando, por exemplo, que a melatonina exerce uma ação reguladora do sistema imunológico, melhorando diretamente a resposta imune por promover a proliferação, maturação das células natural killers e também de linfócitos T e B. E isso vai ajudar principalmente a atividade da medula óssea, que é para a produção de células imunológicas, melhorando a resposta do paciente, né? Além de proteger o pulmão, né? Muito legal. Uma coisa que ele fala aqui também, Luiz, é a ação inibidora de espécies reativas de oxigênio. Aí eu vou pedir licença para assumir essa parte, né? Porque até quando você comentou que a melatonina faz uma... deixa eu ver aqui. Ela é produzida naturalmente na pele. Eu preparei um materialzinho bacana aqui, até para o pessoal ver. Vou virar, Luiz. Só para mostrar para o pessoal como que a melatonina é sintetizada. Eu preparei aqui para ficar fácil do pessoal visualizar, a partir do triptofano. Então, a gente vê aqui, né, enzimas importantes que são necessárias para... Então, etapa 1, parte do triptofano, né, Luiz? Depois ocorre a conversão em 5-hidroxitriptofano. Guardem esses nomezinhos aqui. Eu sei que TPH1, TPH2 não é muito comum. Depois vou mostrar para vocês o que significa isso. Então, a gente tem a conversão. Na terceira etapa, a gente precisa de uma outra enzima importante, a AD, para converter 5-hidroxitriptofano em serotonina. Posteriormente, tem mais duas importantes aqui, que são importantes para transformar em N-acetilserotonina. E depois, a gente tem a última etapa, que vai transformar em melatonina. E aí, Luiz, eu sempre mostro que a inibição dos radicais livres, não só desses radicais livres, né, que a gente vê aqui, mas também os metabólitos formados, né, pela melatonina, são importantes porque eles continuam atuando como anti-inflamatórios, como antioxidantes, perdão. E aqui são o T1 e MT2 que aumentam a expressão. O autor cita só um antioxidante endógeno, né? Mas a gente tem na literatura, a gente tem demonstrado que ele aumenta a glutationa peroxidase, catalase, superóxido dismutase. Quem não sabe o que é isso? Isso aqui são antioxidantes endógenos, né? Isso em verdinho que vocês estão vendo aqui. E essa é uma das explicações, né, Luiz, do porquê a melatonina consegue atuar como Por que ela tem uma potente ação antioxidante? Eu sempre gosto de fazer a correlação com a... Correlação não, né? Quase caiu minha câmera aqui. Correlação não. Um comparativo com um antioxidante muito famoso, que é o ácido ascórbico. Quero falar mal dele. Mas existem discussões sobre quando o ácido ascórbico inibe um radical livre, ele está exercendo a função dele, porque ele se autooxida, mas quando ele se autooxida, o ácido ascórbico, ele forma um metabólito que não serve para mais nada, né, Luiz? Vamos dizer assim, ele só atrapalha. E, inclusive, com algumas discussões se ele seria tóxico ou não. Na verdade, para nós, né, nós avaliamos ele como tóxico e pró-inflamatório. Por isso que o corpo dá um jeito de regenerar, né? De fazer a redução dele, principalmente com a glutationa. Isso, legal, isso para uso oral. Para uso tópico, a vitamina C, para nós formuladores de cosmético, ele atrapalha 2 vezes, né? Porque ele muda de cor e muda de cheiro na formulação. Então, é até isso. Então, o que eu queria mostrar aqui, né, que a melatonina, interessante a gente ver aqui, que depois que ela forma os metabólitos, eles ainda continuam atuando como antioxidantes. Então, é como se ela... Eu costumo dizer, Luiz, aqui, ó, que a melatonina, ela tem tá aqui, ó, esse mecanismo antioxidante, 2 com os metabólitos, e 3 porque ela ainda aumenta
a expressão dos antioxidantes endógenos, né? Então é bem legal. Então só fiz só fiz esse parênteses aí, porque você estava comentando, né, do estudo, Perfeito. e o autor ele dedica, né, um trecho do estudo falando sobre a melatonina e a ação antioxidante. E aí você falou também qual que é o receptor? É o TLR4, né, que você citou. Ô, Lucas, para nós, né, no sistema nervoso central, é a maior produção nossa de melatonina, né? E a melatonina é principalmente na glândula pineal. E é onde ocorre a metilação dessa serotonina, que antes, muito bem explicado por você, você forma a N-acetilserotonina. Uhum. Então, o nosso sistema, Lucas, para produzir serotonina, depende de triptofano, depende de vitamina B3, depende de ácido fólico, vitamina B12 e vitamina B6, depende de magnésio e de ferro, e ainda depende de ácido pantotênico para fazer essa acetilação, que é pela acetilcoenzima A, e também depende de SAMe, do S-adenosilmetionina. E quando nós suplementamos, Lucas, a melatonina por via oral, ela também sofre metabolização de primeira passagem hepática pela citocromo P450, formando a 6-hidroximelatonina, que também continua tendo efeito antioxidante e anti-inflamatório. Impressionante. Essa é uma substância que, quanto mais ela vai atuando no organismo, parece que ela vai ramificando e essa ramificação só vai gerando benefício. Muito legal. Só para o pessoal entender também, Luiz, aqui é a... Olha só, aqui eu fiz uma lista das enzimas. Aqui estamos falando de pele, tá? De pele. Então, e a gente tem, né? É interessante a gente pensar que na pele a gente tem todas essas enzimas necessárias para converter, para fazer a conversão da melatonina. Então, tanto na pele quanto, né, de uso sistêmico, a gente está vendo que a melatonina só tem ponto positivo aqui. Bom, continuando, Luiz, o autor também ele dedica uma parte do... Você quer falar mais alguma coisa da ação antioxidante? Tem mais alguma coisa interessante aqui? Não, ela é exatamente, não, ela é um antioxidante, Lucas, direto e indireto. E acho que na pele também é esse efeito, né? Sim, Direto sim. e indireto, ela tem atividade antioxidante pela própria molécula, mas ela também melhora os antioxidantes endógenos do nosso corpo, né? Superóxido de Perfeito. glutase, glutationa peroxidase. Não. Legal, Luiz. Aí o autor depois ele começa a fazer a correlação da melatonina e ação anti-inflamatória. Perfeito. O que você tem para comentar aí? Ele fala das sirtuínas, NF-κB. Principalmente, né, Lucas, ela exerce um efeito anti-inflamatório através aí, principalmente ela tem um efeito direto, né, reduzindo a liberação de citocinas e miocinas, também diminui TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, né? E isso vai acabar também, olha, mas tem uma relação importante. Tem uma interleucina que é bom aumentar. E por incrível que pareça, a melatonina aumenta ela, que é a interleucina 10, que está relacionada à resolução, né? Que tem um efeito mais anti-inflamatório. E ela aumenta a interleucina 10 e reduz as interleucinas pró-inflamatórias. Legal. Legal. Na pele a melatonina diminui as caspases, né? Então também tem a sua ação benéfica e diminui também algumas interleucinas. Então na pele ela também exerce um efeito anti-inflamatório, diminuindo caspase, ela diminui a apoptose. Então podemos dizer que ela prolonga a vida das células na pele. Muito legal. Então ele fala que tem uma coisa bonita sobre a melatonina, meu amigo. A melatonina é uma das poucas substâncias do nosso organismo e nós encontramos o receptor dela em todas as células. Todas as células do nosso organismo, do nosso corpo, respondem à melatonina. Né? Então, vai estar relacionada à densidade mineral óssea, maturação sexual, ela está envolvida, função tiroidiana. Essa é uma relação muito legal, Lucas. Enquanto a gente dorme, a melatonina é liberada, certo? Aí essa melatonina sinaliza para a tireoide a produção de hormônios e de tireoglobulina. Porque quando você acordar, você tem que ter um pico do hormônio tiroidiano.
Então, a melatonina aumentando à noite está sinalizando o ciclo circadiano, por exemplo, da tireoide. Muito bom. Sabe, e o pessoal tá vendo que a gente tá fazendo uma É, montanha russa aí de uso tópico e uso oral, né? É, não se esqueçam, gente. Olha que legal isso aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é o Melatonin da Falar Você Melatonin e tem a SDIN lançou Melatonic também, um produto novo à base de melatonina. Então é uma substância bem legal para a gente usar, tanto oral. Luiz, você quer já falar de dose ou você deixa para o final? a gente pode deixar para o Então, ó, final, Lucas. o pessoal tá perguntando aqui, né? Ortossônia, né? Não sei, tá ortossônica. Perguntou, melatonina tópico ou oral? A gente está falando das duas, tá? A gente está numa montanha russa aqui, o Luiz dando os ensinamentos para uso oral e eu tô falando de uso tópico, tá? Então a gente está viajando. Você quer falar de dose já ou você quer deixar para o final? Deixa por final. Tá bom. A gente pode falar de outras coisas. Falar, por exemplo, que o estresse, o aumento do cortisol, Lucas, reduz, por exemplo, a melatonina. A melatonina, ela tem um ciclo circadiano que é o contrário do cortisol. Então, o Uhum. cortisol está alto durante o dia e a melatonina está baixa. No final do dia, o cortisol começa a cair e aí a melatonina começa a aumentar. Então, é por isso que as pessoas estressadas, Lucas, têm problema de sono, tem mais insônia também. Então, Uhum. uma maneira de você conseguir aumentar a produção e a liberação da sua melatonina endógena é controlar o seu estresse. E lembrando que o aumento do cortisol pode aumentar também próprio melanocortina, e isso pode, a própria melanocortina sendo convertida em hormônio melanoestimulante, ela é um pré-hormônio, e ela vai se converter em hormônio melanoestimulante, vai entrar vai ligar no receptor de melanócito, e olha só, pode causar mancha. Então, o estresse podendo causar mancha. Eu queria fazer uns testes de melatonina que não tem ainda, né? Depois, mais para frente, não, vou falar agora. A gente tem estudo já de melatonina tópica em fibroblasto, ou seja, quando você pega uma cultura de fibroblasto e você tem duas culturas, uma você põe melatonina, na outra não. Você irradia as duas. A ultravioleta B, ela causa morte celular de células de fibroblastos que não estão expostas à melatonina e 90% da cultura onde a gente tem a melatonina, a cultura sobrevive. Então, ela tem um poder também de proteção contra o dano ultravioleta. O meu pai está se dando muito bem, Luiz, com melatonina. Ele tem Ele muita insônia, ele tem insônia, faz muitos anos. Eu encontro pouco ele, mas ele falou que tomou um pouco de benzodiazepínico, não gostou, né? Porque é aquele efeito de deixar a pessoa, né, não se sentir muito bem no dia seguinte, ele então prefiro não usar. E aí um dia eu deixei melatonina lá para ele e agora ele só toma melatonina. E é bem legal a gente ver que não é só a questão do sono. Acho que, como você bem falou, né, todo esse efeito antioxidante que a melatonina que ela dá para o organismo, é bem interessante ver como a pessoa melhora, a pele melhora, né, a qualidade, diminuindo a inflamação, obviamente, né? Isso vai melhorar como um todo, né? Então, tomar cuidado, gente, porque o estresse, além de melatonina, pode manchar a sua pele, viu? Ô, Lucas, e o uso da melatonina, olha que legal, você falou do seu pai, né? Vamos falar assim, né? O seu pai é um idoso, né? A Não melatonina, fale isso para ele. ainda bem que eu tô falando com você. E ainda bem que ele... Pode deixar que nem WhatsApp ele tem, Luiz. O celular dele é aqueles startup ainda, sabe? Ô, Lucas, a melatonina, ela decresce, né? Ela é inversamente proporcional ao avanço da idade. Então, quanto mais a... Luiz, é que eu lembrei uma coisa agora. O meu pai, em vez de mandar mensagem de texto, ele escreve carta para mim ainda. Eu chego aqui no meu apartamento, ele escreve carta, deixa na portaria. Oh, Vai lá. bom que a função cognitiva está preservada, né, Lucas? A letra dele é bonita. Vamos lá. Pô, então, Lucas, a melatonina ela decresce
ela é inversamente proporcional à idade. Então, conforme o avanço da idade, menos melatonina nós vamos liberando, porque a calcificação da pineal está relacionada ao envelhecimento. Uma coisa bem interessante também, Lucas, sobre a melatonina, e teve alguém que colocou aqui, mas qual é a principal função da melatonina? A principal função da melatonina é regular o ciclo circadiano e principalmente o ciclo hormonal do nosso organismo. Então, ela está relacionada à maturação, né? As fases de vida do indivíduo, né? Uma coisa importante também, Lucas, sobre a relação da melatonina, que a gente pode trazer também para discutir, eu gosto muito quando você explica, Lucas, por exemplo, melatonina na pele, eu faço microagulhamento ou não? Se eu quiser microagulhar, o que eu faço? Microagulho Não, ou não? Qual não, que é a sua não. O identificação? pessoal perguntou aí? Não, Não pergunta, é Entendi. minha. Entendi. Não, não, não. A melatonina não precisa ser microagulhada, porque ela é anfifílica, ou seja, ela tem, além de ser uma molécula muito pequena, ela é anfifílica, então ela penetra com muita facilidade. Teve um estudo que foi feito com loção e creme em duas concentrações com voluntários. Eles aplicaram um creme e uma loção com melatonina na pele e depois, no sérum desses voluntários, foi encontrado picograma, uma concentração muito pequena, mas a melatonina penetra muito bem. Então, não faria sentido você usar um sistema drug delivery, como é o microagulhamento, para você fazer o microagulhamento com a melatonina. Aí, nesse caso, a gente sempre indica, Luiz, o Prodísia. Aí, só para o pessoal entender que o pessoal tem gente que está confundindo o Prodísia com melatonina, mas são substâncias totalmente diferentes. O Prodísia, na verdade, ele é um extrato vegetal e ele aumenta a expressão de melatonina. Um estudo feito pelo fabricante demonstrou que esse extrato ele tem potencial de aumentar a expressão de melatonina na pele. Aí faz sentido você microagulhar. Então, muita gente me pergunta, Luiz, isso que você falou do microagulhamento de melatonina, porque eu falei muito disso ano passado. Mas era uma dica que eu estava dando para as farmácias, para as esteticistas, para os médicos, para os biomédicos, para os farmacêuticos, todos os profissionais que fazem microagulhamento. Por quê? Porque o microagulhamento ele virou algo que todo profissional estava fazendo. Não era diferencial você oferecer mais microagulhamento. Então eu dei a ideia do pessoal fazer microagulhamento com melatonina, com azul de metileno, com... não vou nem entrar no detalhe do azul de metileno aqui, a gente marca uma outra live para falar dele. Mas microagulhamento com fator de crescimento, é exatamente isso, a Donata está perguntando aqui, é um precursor? O Prodísia é um extrato, você pode microagulhar, ele é seguro, e você vai fazer na sua pele o aumento da melatonina. E aí ela vai atuar com aqueles benefícios que eu mostrei para vocês lá no esquema, tá bom, Luiz? Então, mas a matéria-prima, melatonina mesmo, você pode colocar num creme. Pode usar como uso tópico. A SDIN lançou isso no meeting da Academia Americana de Dermatologia. Você pode colocar, eu recomendo colocar concentrações pequenas, 0,1%, e associar com outros ativos, obviamente, e aí colocar em cremes e loções para uso facial, para uso corporal, não importa. Mas microagulhar não tem necessidade, não. Ô, Lucas, tem um Diga. medicamento que as pessoas confundem também com a melatonina, que é a agomelantina, que é um agonista de receptores de melatonina. É um medicamento antidepressivo, é muito interessante, eu gosto de estudar esse antidepressivo, eu acho que é pouco explorado, né? Traz menos efeitos colaterais por atuar em receptores de melatonina, ele traz menos efeitos colaterais que os antidepressivos comumente utilizados. E, além disso, não causa disfunção sexual. O Diogo, Lucas, que está aqui, eu vou responder a pergunta dele. Ele colocou aqui que a melatonina estimula a enox. Diogo, como a melatonina tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, a melatonina impede, né, que ocorra o quê? A oxidação, principalmente do BH4. E isso Dando um... Luiz, dá uma travadinha aí, né? Eu não estou te ouvindo. Ô, Luiz, sai e entra de novo, Luiz.
Melhor. Não sei se você tá me ouvindo. Tá travando. Ô, Luiz, sai e entra de novo. Acho que você não tá me ouvindo. Não. Sem som. Sem som. Sai e entra de novo. Aí, vamos lá. Gente, ó, faz um joinha aí se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, só para saber se é a minha conexão. Eu tô mudo também? Não, faz joinha se vocês estão me ouvindo. Você não tá me ouvindo? Ah, não, tá me ouvindo. O pessoal tá fazendo joinha aqui. E aí, Luizão? Voltamos. E aí, meu amigo? Voltamos. Voltamos, vamos lá. Então, Então vamos lá, você tava respondendo a pergunta, né, do Diogo. Isso. A melatonina faz uma proteção nos nossos vasos sanguíneos, impedindo, né, a disfunção endotelial, por não permitir que ocorra o desacoplamento da enox. Isso é muito importante para garantir a produção do óxido nítrico em vasodilatação, para garantir a perfusão sanguínea. Uhum. Teve uma pessoa aqui também, Lucas, que falou assim, e a melatonina na criança? Bom, os artigos científicos mais novos já estão trazendo o uso de melatonina em crianças bem novas mesmo, relacionados principalmente ao tratamento de déficit de atenção e hiperatividade, relacionado ao tratamento de autismo, já tem muito artigo científico. E hoje nós já sabemos, Lucas, que a melatonina, por essa questão que você mesmo explicou, dela ter essa característica anfifílica, ela atravessa a membrana, Lucas, com uma facilidade incrível. Inclusive, a melatonina da mãe atravessa a barreira placentária e começa a desenvolver o ciclo circadiano na criança, ainda dentro, né, na vida ali intrauterina. Uhum. Né? Então, a melatonina tem essa função também de proteger o feto. Legal. Então, é importante que as mães durmam bem. Muito bom. Depois, outro item que o autor fala aqui, Luiz, é da melatonina como suporte adjuvante. E ele cita o VEGF. E eu fiquei intrigado aqui com o VEGF, porque na pele, o VEGF, ele causa um... Ele tem um duplo sentido na pele. Quando a gente fala de cabelo, a gente quer aumentar. Só para o pessoal entender, VEGF é fator de crescimento endotelial venoso. Esse fator de crescimento, quando eu quero fazer tratamentos capilares, é legal, mas na pele ele já está relacionado com aparecimento de manchas, melasma, por exemplo. Então o VEGF, a gente tem usado muito o ácido tranexâmico para inibir esse VEGF. Confesso para você que na minha cabeça, depois de ler esse estudo, porque ele fala aqui, né, que a melatonina, ela suprime, né, o VEGF. Faz uma supressão, né, do VEGF. Então, achei interessante. Talvez para futuros desenvolvimentos, a gente fazer uma associaçãozinha melatonina tranexâmico. Ó, bem legal, uma dica bacana aí para o pessoal que está vendo a gente. Ô Lucas, o VEGF para nós também, ele sempre tem duplo papel. Porque o VEGF, para nós, ele é um fator de crescimento, principalmente relacionado à angiogênese. Porém, Lucas, sempre que ele está ligado a um fundo inflamatório, ele é ruim. Sempre que existe o processo inflamatório, o VEGF aumenta, você tem, por exemplo, uma neoangiogênese, você tem proliferação, por exemplo, a proliferação de células malignas, então está relacionado à metástase. Então, o VEGF ele também tem esse papel duplo, mas eu acredito muito mais na questão inflamatória do que a culpa principal do VEGF. Sim. E aí, se você observar, a melatonina, ele está ali controlando os marcadores inflamatórios mais o VEGF. E é importante isso também, Lucas, porque o Covid-19, né, essa infecção, ela foi classificada como uma doença hematológica, por causar alterações principalmente nas hemácias e disfunção vascular. Então,
Hoje ela não está com essa classificação mais, né? Isso é importante também a gente lembrar que essa classificação caiu, porque se entende melhor a doença hoje. Mas você saber que você tem uma substância que traz ação anti-inflamatória, a ação antioxidante e consegue proteger os vasos sanguíneos que são acometidos, isso é bem interessante, né? Legal. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da Érica Segato. Ela perguntou se a melatonina uso externo ajuda mesmo na queda de cabelo. Érica, não existem muitas evidências, mas existem. A gente tem evidências de 0,1% de melatonina no aumento da fase anágena. Ou seja, a fase anágena, conforme a gente vai envelhecendo, ou quando a gente tem uma alopecia androgenética, é natural que o ciclo do cabelo, que você tem lá uma grande parte, 90%, 80%, 90% fase anágena, depois fase catágena e a telógena, que é quando o fio já está caindo. Então, conforme a gente vai envelhecendo, ou conforme a gente tem ação de hormônios, como dihidrotestosterona, a gente reduz fase anágena. E essa redução de fase anágena significa também miniaturização do folículo. E aí, 0,1% de melatonina tem evidência, sim. Como eu disse, não são muitas, mas a gente tem evidências que ela pode ser utilizada para aumentar a fase anágena. Então, você vai ter mais cabelos na fase anágena, e isso vai te manter, obviamente, o ciclo vai acontecer, o fio vai cair, mas o importante é que você vai ter menos cabelos na fase telógena e mais na fase anágena. Então, dá sim, Érica, pode usar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Luiz. Para melasma, né, Érica? Então, melasma foi o que eu falei. Eu fiquei curioso aqui, porque, como o Luiz falou, na pele também. Na pele, Luiz, o VEGF associado com inflamação nunca é bom. A gente tem, no caso de melasma, associado com telangiectasias, onde a gente tem o rosto levemente avermelhado e manchado. Né? Então, excesso de melanina, excesso de vascularização. Por isso, inibir o VEGF é uma excelente ferramenta. A gente tem usado muito ácido tranexâmico. E eu tô meio curioso aí para saber se a melatonina vai apresentar um benefício também. Que mais, Luiz? Ainda... Diga. Bom, eu acho que para eu conseguir fechar as aplicações, os últimos estudos de melatonina trazem a melatonina como geroprotetora e também com ação senolítica. Por isso que ela traz um benefício interessante para o seu pai. E aí você vai ver ele rejuvenescendo, né? E isso tem um efeito muito interessante em proteger os nossos idosos. Luiz, eu não tenho problema para dormir, mas eu tomo melatonina todo dia. Todo dia. Exatamente por esses benefícios que a gente tem discutido. Isso que... Lucas, perfeito. E colocaram aqui, Lucas, uma pergunta assim, e nas outras doenças respiratórias? Inclusive o trabalho cita isso. Cita que a utilização de melatonina traz benefícios em outras doenças respiratórias, em outras infecções que acabam acometendo os pulmões. Então, sim, a melatonina pode ser utilizada como adjuvante também para esses outros casos, não de 19. É isso mesmo. Essa é a conclusão aqui do autor, né, com esses possíveis benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios, melhorando a resposta autoimune. Né? Ele tem demonstrado que ele fala não só do Covid, mas doenças respiratórias em geral. Muito legal, cara, muito legal. Adorei isso aqui. Foi bom ter achado isso, né? Eu já te mandei rapidinho lá pelo WhatsApp. E a gente está sempre fazendo isso, né, Luiz? É importante a gente, nesse momento, deixar... Tá acontecendo muita live, né? Muita live acontecendo. Só que o pessoal acaba não usando muita referência. Eu acho que o importante das nossas aulas é a gente manter essa cientificidade, né? Usando a referência, papers publicados em jornais de alto impacto, né? A gente sempre mostra no início da live qual é o fator de impacto na qual o paper foi publicado. Eu não consegui, não deu tempo aqui de pesquisar, mas até os cientistas que estão publicando, a gente puxa, né, a capivara deles para ver se de fato... Porque os jornais estão aceitando muita coisa agora. Estou vendo principalmente de Covid, né, os journals estão aceitando tudo muito rápido e às vezes pode ser que passe alguma coisa ali que tenha muito viés de publicação. Então a nossa missão aqui é isso, é tentar organizar tudo isso. Mas a melatonina, assim, eu olhei já meio sem preconceito, porque já era algo que você já usa, eu já utilizo para pele, né? Então foi muito legal.
Ô, Luiz, você quer falar de dose agora, que a gente está terminando já? Vamos falar de dose. Vamos fechar a dose, né, Lucas? É. Bom, o trabalho cita 3 doses, Lucas. A menor dose trazendo benefício é 6 miligramas, né? Um trabalho feito, já cita trabalho em humanos com 6 miligramas, e também um segundo trabalho com 7 miligramas. E um terceiro trabalho, Lucas, que utilizou uma mais alta, uma dose muito difícil da gente encontrar, que até eu estranhei um pouco, que é 25 miligramas. Então, difícil. nós podemos colocar aí, é difícil, é uma dose que não é comum para nós, né? Então, a gente pode colocar aí, Lucas, os dois extremos, de 6 a 25 miligramas. Mas eu também, Lucas, que a grande questão dela nessa tempestade inflamatória é algo muito individual do paciente. Por isso que a gente pode falar de 6 a 25 miligramas, devido a realmente a questão clínica da individualidade do paciente. Tá. Ô, Luiz, você está com net ou vivo aí na sua casa? Na minha casa, nenhum dos dois. É uma outra internet que tem aqui. Põe a vivo. Ó, deixa eu falar. A Érica está perguntando aqui. Eu tenho um satélite próprio, Lucas. Vivo não pega aqui. Ah, seu satélite aí tá estranho. Eu tinha net aqui, pelo menos aqui no meu bairro, não funcionava. Aí com a Vivo, ó, tá muito bom. Ô, Luiz, estão perguntando se tem que ser. A Érica está perguntando se tem que ser sublingual. Não, não necessariamente, Lucas. Por quê? Porque nós vimos que os metabólitos da primeira passagem hepática também têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Agora, se você busca dormir, a melhor resposta é sublingual. É isso aí. Mas para os outros benefícios, não precisa. Legal. E para a pele, quem tem dúvida, 0,1 é o que eu recomendo, 0,1%, se você quiser usar. Para microagulhar, como eu falei, não precisa, porque o drug delivery é desnecessário, sendo que ela tem uma rapidez, né, de penetração. Agora, pode utilizar o Prodizia, como eu falei, lembrando que não é, o Prodizia é lá da Farm Special, né? Aliás, um abraço para a Sarah Bentler, né? O Prodizia, isso, Érico, o Prodizia pode ser usado para você ter a gente chama de pró-melatonina, tá certo? E vamos agradecer também, a gente nunca agradece, né, os cientistas que nos proporcionam essas discussões de alto nível, ó, o Hui Zhang, Juebin Wang, Leng Ni, o Jaldi, o Bital Ma, o Shuai Niu, o Xuan Liu, o Russell Hater, certo? Se eu falei errado, é porque é o que está aqui. Então, assim, porque, Luiz, é um preconceito isso, né? A gente usa e abusa do estudo desses cientistas sem nem dar o mérito para eles. Então, fica aí meu agradecimento a esses cientistas que publicaram esse paper no Journal Life Sciences, que nos proporcionou esse debate de altíssimo nível. Luizão, legal. Obrigado, viu? Esquecemos alguma coisa? Pessoal, a gente não vai ficar 1 hora aqui, a gente não vai ficar em bromation igual as outras lives. A gente veio dar o recado, né? Espero que vocês tenham anotado. A live vai ficar salva sim. Vou deixar ela salva. Qual dosagem vocês usam? A Vivi perguntando. Eu uso 10 miligramas. E você, Luiz? Você está tomando? Você nem está tomando, né? Ih, já travou tudo. Vambora. Tchau, gente. Obrigado aí, viu? Descanse. Vê se vai me visitar amanhã, Luiz. Tchau. É isso aí, gente. Bom, não sei se vocês estão me ouvindo, mas a gente vai deixar a live salva para vocês. A gente teve informações bem legais aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui também da minha apresentação. Eu esqueci de falar das metaloproteinases de matriz, mas, enfim, acho que deu para ficar bem claro aí os usos da melatonina, tanto de uso tópico quanto de uso oral. Gente, se cuidem. Boa noite para todos. Boa sexta-feira. E até a próxima. Tchau.